Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nós somos pessoas felizes por termos esse privilégio de acesso a essa palavra, através da qual Deus quer conversar com cada um de nós e passar para nós uma mensagem que vai trazer a cada uma, a edificação que Ele nos preparou. Querida igreja, nós tivemos culto na quarta-feira passada. E confesso para vocês que foi muito difícil fazer o culto da quarta-feira passada. Por quê? Porque foi justamente ali, naquele dia, que aconteceu a tragédia lá em Suzano. Uma tragédia que mexeu com todos nós. Porque a mortandade que aconteceu e a maneira violenta como a mesma se transcorreu, foi algo assim que nos deixou chocados. E aí eu fiquei pensando, nós não estamos tendo tempo de assimilar tantas e tantas tragédias que vêm acontecendo num espaço tão curto de tempo. Os corpos das vítimas de Brumadinho ainda estão sendo resgatados e contabilizados. Os meninos lá do centro de treinamento do Flamengo, alguns ainda requerem deles um atendimento ainda médico, porque não estão desfrutando da plena saúde, ainda estão se recuperando da tragédia. Os estragos das chuvas da semana passada ou retrasada em São Paulo ainda também estão sendo contabilizados. Agora, essa semana, que foi na quinta, é tanta informação, atiradores lá no país da Nova Zelândia saíram caçando pessoas, matando pessoas, e dessa maneira, então, todos nós estamos horrorizados, porque é muita gente morrendo vítima da força das águas, desabamentos de casas, atentados e tudo mais. E aí, quando a gente começa a acompanhar tantas e tantas tragédias que vêm acontecendo, os porquês, as perguntas sobre o porquê que isso está acontecendo, elas são inevitáveis. Por que aqueles jovens planejaram ceifar a vida dos seus ex-colegas e ex-professores? Por quê? O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com a nossa juventude? E aí então, muitos educadores, sociólogos, teólogos, filósofos, enfim, têm estudado o assunto, têm procurado achar respostas para os motivos de tais acontecimentos estarem assim se sucedendo de tal forma que a gente não consegue assimilar tudo. Muitos já esqueceram lá daquelas vítimas de Brumadinho, porque depois daquilo foram tantas outras tragédias que estão acontecendo, que aconteceram, que a gente não consegue mais nem lembrar mais. E aí, principalmente essa questão da violência, que antigamente a gente achava que era algo meio que distante de nós, agora ela está colocando em risco a vida dos nossos jovens, a vida das nossas crianças. Nós mandamos as nossas crianças, nossos filhos e filhas para a escola e vão lá para aprender, mas nós não sabemos se nós nos teremos de volta vivos, porque eles podem ser vítimas a qualquer momento de um louco, uma louca assim, né? A coisa hoje está tão generalizada que realmente a vida deles pode ser ceifada a qualquer momento. Eu pensei bastante sobre esse assunto, pensei muito sobre o que hoje eu ia falar com a igreja. Eu não tenho uma resposta sobre os porquês que tantas tragédias estão acontecendo, e eu não tenho a resposta para o que está acontecendo com os nossos jovens hoje. Mas eu tenho uma reflexão
reflexão que eu queria compartilhar com vocês, e talvez nos ajude nesse buscar um rumo que nos coloque em uma situação que possamos ajudar os nossos jovens, principalmente eles, porque eles estão em perigo. Conta-se que um homem estava observando, horas a fio, uma borboleta, e essa borboleta, ela estava se esforçando muito, mas muito mesmo, para sair do casulo. Aí então, ela conseguiu fazer um buraco, mas o seu corpo ali, o seu corpo era grande demais para passar por aquele pequeno buraco. Depois de muito tempo, ela pareceu ter perdido as forças e momentaneamente ela ficou imóvel. E aquele homem que estava observando a borboleta decidiu então ajudá-la. Com uma tesoura, ele foi lá e abriu o restante do casulo, e libertando-a imediatamente. Mas o seu corpo, o corpo da borboleta estava ali murcho. O corpo da borboleta era pequeno, ele tinha as asas amassadas, ela tinha as asas amassadas, e aí então o homem continuou a observá-la, esperando então que ela, a qualquer momento, as suas asas se abrissem, e ela então finalmente levantasse voo. E aquele homem observador ficou ali horas e horas e nada disso aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com o corpo murcho e as suas asas encolhidas, incapaz de voar. Porque o que o homem, sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo ali apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura foi o modo escolhido pela natureza para exercitá-la e fortalecer as suas asas. Fiquei pensando sobre essa ilustração, e aí eu cheguei a algumas conclusões. Querida igreja, algumas vezes um esforço extra é justamente o que nos prepara para o próximo obstáculo a ser enfrentado. E quem se recusa a fazer esse esforço, ou quem tem uma ajuda errada, termina sem condições de vencer a batalha seguinte e jamais consegue voar até o seu destino, porque as pessoas ficam com as asas encolhidas para sempre. Talvez seja um dos grandes problemas dessa geração, da impressão que nós estamos ajudando demais, protegendo demais os nossos filhos. Parece que nós estamos alimentando uma impressão que os nossos filhos são de vidro, que pode quebrar a qualquer momento. Nós não deixamos mais eles se esforçarem por conta própria para atingir os seus objetivos. Nós estamos fazendo por eles. E isso não vem de agora. Isso já acontecia nos tempos bíblicos. E eu vou citar um exemplo para vocês, a respeito de um grande homem de Deus, chamado Moisés. O grande líder do povo de Israel, Moisés, ele não havia circuncidado seu filho, que teve 20 anos, com Zípora, sua esposa, ela que era filha de Jetro. A Bíblia, ela não diz qual dos dois filhos de Moisés ficou sem ser circuncidado, ou o motivo de tal descuido. Talvez Moisés, como muitos pais, tenha ficado condoído do filho por causa das dores da circuncisão. Daí Moisés, quem sabe, tenha pensado: eu não vou expor o meu filho a essa situação de dor. Mas com isso,
estava deixando ele, Moisés, seu descendente, sem a marca da aliança com Deus, a aliança de Deus com o seu povo, através da circuncisão. Por isso, então, diz a palavra de Deus, que Deus acendeu a sua ira sobre ele, e Deus queria mortalmente castigá-lo pela sua desobediência. Isso está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 24 em diante. Provavelmente esse texto você nem tenha lido, ou de repente leu, mas alguns detalhes passaram em branco. Diz ali no versículo 24 de Êxodo 4, que durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. O Senhor, nosso Deus, procurou matar Moisés. Versículo 25. Aí Zípora, sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho que ele circuncidou, e com ele tocou o pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor Deus deixou Moisés viver. Até Moisés tentou proteger demais o seu filho. E o mesmo Moisés, interessante isso, outro fato envolvendo a pessoa de Moisés, aconteceu quando Jetro, seu sogro, foi ao encontro dele para levar os seus filhos e a sua esposa de volta. E isso demonstra, isso está lá em Êxodo 18, versículos 1 a 6. E isso demonstra que a família de Moisés estava ausente durante a sua travessia pelo deserto. Provavelmente Moisés estava tentando proteger os seus filhos das dificuldades que enfrentariam. Ele achou que estava fazendo bem, ele achou que ele estava protegendo, mas fez demais, protegeu demais, porque daí Moisés, nesse ímpeto de querer proteger demais os seus filhos, ele privou os filhos de testemunharem o cuidado de Deus em relação ao seu povo. Ele privou os filhos de verem água brotando de rocha, privou os seus filhos de experimentar os milagres de Deus, porque queria protegê-los. E aí a gente vai percebendo que essa questão da superproteção de muitos pais impede que os filhos enfrentem de fato as dificuldades comuns da vida. E assim os filhos vão ficando imaturos, e quando finalmente eles precisam encarar as dificuldades da vida, encarar os desafios, esses se tornam ainda mais dolorosos. É muito mimimi, muito mimimi. Menininho, coleguinha lá, puxou o cabelo do filho, o pai no dia seguinte está fazendo um estrago na escola, porque o filho dele levou um puxãozinho de cabelo. O coleguinha falou alguma coisa que magoou, o filho chega em casa, fala para o pai, a mãe, o pai e a mãe chega na escola, quer a cabeça do diretor. Não se pode falar mais nada, não se pode dizer mais nada. O Pelé, no tempo que ele jogava futebol, ele cansou de dizer. As pessoas faziam comentários pejorativos à sua pessoa devido à cor dele, como se a importância da pessoa dependesse de cor, coisa mais absurda do mundo. Pelé jogando futebol, a turma passava a bola para ele e a torcida adversária xingava. Vocês podem imaginar do quê? Sabe como é que ele se protegia? Ele não pegava, largava a bola no meio do campo, pegava a bola e ia para o Cristiano. Estão me xingando. Sabe o que ele fazia? Ele pegava aquela bola, não pegava, ele conduzia aquela bola, ia, driblava todo o time adversário e metia aquela bola no gol, calava a torcida adversária. Hoje o jogador de futebol, a torcida começa
começa a falar, claro que isso é horrível, isso é terrível, mas o jogador fala, eu não consigo mais jogar futebol porque a turma fica falando mal de mim. É muito mimimi. E nós temos culpa no cartório, temos culpa. Nós não estamos deixando os nossos filhos aprender a suportar os problemas da vida. Eles não estão preparados para enfrentar os problemas. Parece que os filhos estão carregando os pais hoje a tiracolo. Sabe que eu tenho uma orelhinha bem privilegiada. O que me chamavam de Dumbo, né? É isso, né? Aquele personagem. Não parei de estudar por causa disso. Enfrentava de boa, sem problema. Magoava, você magoava, mas bola para frente, né? Bola para frente. Então eu acho assim que hoje essa geração, essa super proteção que pais e avós, né, eu estou numa fase nova da minha vida agora, sou um avô, e a gente precisa se cuidar, porque a gente é muito tentado realmente dizer, não, cuidar demais do filho, para o neto não sofrer como a gente sofreu, mas se a gente não tivesse sofrido o que a gente sofreu, a gente não seria a pessoa que hoje a gente é. E aí então, como essa geração é super protegida, ela não consegue administrar as adversidades, elas não conseguem administrar contrariedades, elas saem por aí matando. Saem por aí matando porque lá na escola a turma falava uma palavrinha ou outra ofensiva assim, mas eles não tinham estrutura para assimilar essa ofensa, e aí vão planejando. Uma hora eles vão pegar armas. 17 anos do moleque, outro 16, 17 anos. Eu com 17 anos, de vez em quando, ainda brincava escondido com meu pai e minha mãe, para ele não ver que tinha vergonha, mas eu gostava de brincar de aviãozinho dentro do meu quarto, escondido com a porta trancada, porque era um rapaz de 17 anos que gostava de brincar de coisa de criança, de moleque ainda. Um rapaz de 17 anos, mais de um ano, planejando matar os seus ex-colegas, seus ex-professores, porque naquela escola as pessoas falavam algumas coisas que magoavam os meninos. Fiquei pensando sobre isso, muito. E quando essa ilustração da borboleta, assim, tive a oportunidade de ler, foi assim um tapa da minha cara. Porque realmente essa questão de às vezes querer ajudar demais, proteger demais, isso prejudica. Nós não estamos treinando os nossos filhos para serem dependentes de nós, como se nós, pais e avós, fôssemos viver para sempre. E aí quando nós formos, quando nós partirmos, quando nós morrermos, o que será dessa geração? O que será dos nossos filhos? Porque nós temos que trazer os filhos sempre debaixo das nossas asas, e eles crescem e a gente continua achando que eles precisam ser super protegidos, e nós acabamos privando eles de situações que ajudarão no seu amadurecimento. O que eu diria para vocês é o seguinte: pais e avós, protejam seus filhos e netos, mas deixem-os aprender a lutar. Precisamos deixá-los sair sozinhos do casulo. Se nós interferirmos demais, ajudar demais, proteger demais, nós estaremos atrapalhando o pleno desenvolvimento deles. O que mais ouviremos da boca deles é: eu não consigo fazer, não sei fazer. O brinquedo lá virou de ponta cabeça, lá vai o pai, a mãe, o avô, o vô, vai lá e vira o carrinho para o lado certo. Deixa o moleque se virar sozinho. Interessante isso. Às vezes tem pais na igreja
Eles querem proteger os filhos da escola dominical. Interessante. Ai, tadinho, tão pequenininho, levar lá na escolinha dominical. Tadinho, sem o papai e a mamãe, o vovô e a vovó por perto, tadinho. E aí não vai criando vínculo a criança lá na escolinha dominical. Não cria vínculo, não cria grupo. E aí essa criancinha vai crescendo, ela se torna uma criança escola dominical. Ah, não vou levar a criança na igreja. Não, tadinho, me acorda cedo todos os dias, acordar cedo no domingo, quando a igreja está grande. Então, o vínculo continua sem se tornar uma realidade. Aí vira jovem. Ah, não, vamos por pré-adolescente. Ah, não vou levar meu filho na juventude, porque ele é muito novinho ainda. Não é bom levar o filho na juventude ainda. Vou proteger o meu filho. Não vem. Mãe, eu quero ir. Pai, eu quero ir. Pai não traz. E aí, quando ele fica adulto, ele não se sente parte do grupo. E aí nós passamos a ter praticamente um membro inativo. Mas ele se tornou um membro inativo não agora, ele é resultado de um processo que começou lá na infância dele. Ali começou o processo. Porque o que nos traz para a igreja, entre outras coisas, ouvir a palavra, sim, tomar santa ceia, sim, louvar a Deus, sim, orar a Deus, mas também o que faz a igreja ter sentido para nós é a gente ali sentir-se parte de um grupo, a gente sentir-se parte de uma família. E às vezes os pais não colaboram, querem proteger demais, acham que estão fazendo bem. E nós estamos criando verdadeiros monstrinhos dentro da nossa casa. Não por maldade, não porque a gente vê se deu bem demais. Sabe que ora a Deus? Que ora para Deus? Não pense que essas palavras são para vocês. Não, essa palavra é dura, ela é para mim primeiro. É uma palavra dura. É uma palavra que, na verdade, parece que ela quer dar um tapa, realmente. Fazer a gente acordar, não é assim? De vez em quando, a gente acorda para a vida, é esse o nosso objetivo. E aí eu, como pastor, mas não sou apenas pastor, eu sou pai. E um pai não só de duas filhas. Eu vejo essa turminha aqui da igreja, estou 20 anos com vocês, eu vejo esses pequenininhos que a gente batiza, eu me sinto um pouco pai dessa campadinha toda, no bom sentido, né? Essa turminha toda, a gente se sente um pouquinho pai deles. E aí eu fico pensando, meu Deus, nós precisamos resgatar os valores que ficaram para trás, principalmente a importância da família. Nós precisamos resgatar isso, precisamos. Nós temos que tirar os nossos filhos de dentro do quarto. Essa semana aí rodou uma ilustração bem interessante da geração de hoje, uma geração, as crianças que saem do quarto, ficam ali o dia inteiro no seu smartphone, iPad, fica lá o tempo todo, joguinhos, conectados, o tempo todo, falando o que, com quem, o pai nem sabe, a mãe nem sabe. Que saudade daquele tempo em que as crianças não passavam a sua infância dentro do quarto, mas passavam a sua infância brincando lá fora, correndo de pega-pega, caindo, machucando o joelho, tendo cicatrizes. Você olha nas pernas das crianças hoje, não tem uma cicatriz. A criança caiu, oh meu Deus do céu, onde é que gastinho? Gente, as cicatrizes espalhadas
Ali elas testemunham que a gente brincou de pega-pega, brincou de pular corda, brincou de carrinho, brincou de bicicleta, brincou de subir em árvore. E hoje as crianças não saem de dentro do quarto. E nós dizemos, não, assim a gente fica tranquilo, porque estão debaixo dos nossos olhos. Ilusão, gente. Eles estão navegando dentro do quarto, no mundo inteiro, e conversando com pessoas dos mais diferentes lugares, e quem sabe, até sendo alvos de um pedófilo ou coisa pior. Nós precisamos resgatar algumas coisas. Resgatar os valores que ficaram para trás. Muitos dos nossos filhos estão a exemplo dos discípulos de Jesus, dizendo: Pai, mãe, ensina-nos a orar. Leia comigo, papai, a Bíblia. Ore comigo, papai, mamãe, antes de dormir. Conte histórias para mim. Me ajudem quando eu passo por dificuldade, mas não me prive de passar dificuldades, porque elas me ajudam a amadurecer, papai e mamãe. Não me protejam demais, papai e mamãe. Deixa eu criar forças para eu sair do meu casulo e poder voar e um dia ser independente, porque você, papai e mamãe, não vai viver para sempre. É essa a mensagem que os nossos filhos estão passando para nós. Por isso o nosso tema de hoje. Os nossos jovens estão em perigo, sim, muito, e nós precisamos ajudá-los. E a dica hoje, a gente vai conversar mais sobre isso, vai ser o nosso foco em muitas mensagens daqui para frente. A dica hoje é evitar super proteger demais. Que Deus nos dê sabedoria, que Ele nos dê força, que Ele nos dê ânimo, que Ele nos dê a certeza do seu amor e de sua graça, que Ele nos perdoe, porque a gente erra como pai e como mãe, não porque a gente quer muitas vezes, não, é aquele instinto nosso de querer demais, que nós saibamos fazer as coisas na medida certa, do jeito certo, sem ser demais, sem ser de menos. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nós aqui diante da cruz do Senhor possamos colocar diante dela as nossas culpas e receber do nosso Senhor o seu perdão. Em nome de Jesus Cristo fazemos esse pedido e agradecemos. Amém.